As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais sentidas no planeta. 60% das doenças infecciosas humanas têm origem animal. Arboviroses. Talvez a gente comece a ouvir esse termo com mais frequência daqui para frente. As arboviroses são doenças transmitidas por pernilongos e mosquitos e devem se tornar um grande desafio para a saúde pública. Climate change is a reality. The effects of global warming are going to become even more dire. As mudanças climáticas são a nossa grande realidade hoje, né? Essa nova realidade mudou o padrão e o comportamento das doenças e como elas se apresentam nas diferentes localidades do mundo. As mudanças climáticas já estão afetando a população no mundo todo, seja por ondas de calor, seja para a própria ocorrência de doenças. Em lugares como o Brasil, por exemplo, com lugares que têm temperaturas mais altas do que acontecia no passado, provocando ondas de calor gerando danos diretos ao ser humano, principalmente idosos e crianças. Ao mesmo tempo, temperaturas mais altas provocam com que os mosquitos se proliferem mais, provocando, portanto, mais casos de dengue, chikungunya, potencialmente zika vírus. As doenças transmitidas por vetores, elas continuam impactando as populações mais vulneráveis de maneira mais importante. E é onde a gente deve direcionar as nossas intervenções na saúde global. É necessário fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta da população, não apenas para enfrentar desafios externos, mas também para lidar com os problemas internos, como o problema do saneamento, o problema do abastecimento de água, da poluição, do desmatamento, do acesso a serviços de saúde e de enfrentamento, então, dessa disposição a novas doenças que surgem e que podem ser agravadas com essas mudanças climáticas. A Amazônia atualmente, principalmente com as questões de desmatamento, o desequilíbrio, né, ambiental que nós temos sofrido e com alguns aspectos influenciados com as crises climáticas, ela tem sofrido com o aumento, né, e com algumas crises zoonóticas e arboviroses. Isso também está muito influenciado com a caracterização ambiental, que faz com que a gente tenha vetores em ampla distribuição. Então, as populações ribeirinhas, os povos da floresta, de maneira geral, eles com certeza são populações que estão mais vulneráveis a essas situações, principalmente por conta desse contato com os vetores. La rage et la leishmaniose ont toutes les deux bien sûr la particularité d'être des maladies transmises par les animaux et donc de ce fait-là vont être vraiment des marqueurs, notamment des changements climatiques, des comportements à risque, des changements d'habitat. A leishmaniose e a raiva, assim como tantas outras doenças, são problemas de saúde pública em Oiapoque. Principalmente a leishmaniose, que mais tem aumentado com a agressão do homem à floresta, né? Tem aumentado bastante os casos de leishmaniose porque o homem passa a invadir o ambiente que é do animal. Aí tem o contato direto com o agente transmissor. O controle da raiva aqui na fronteira tem que ser melhor trabalhado, né? Porque a gente percebe que não há um contrôle sanitário na entrada e saída de animais aqui no município. Donc on est vraiment en termes de santé publique dans la nécessité d'une approche vraiment extrêmement globale, puisqu'on parle vraiment de l'environnement, de la modification de l'environnement sur les réservoirs, de la modification des changements globaux ou des changements locaux sur le comportement des personnes et donc sur l'exposition et sur le risque. Donc elles nécessitent toutes les deux vraiment une approche extrêmement globale. A cooperação internacional ela é um elemento essencial, eu penso, para a manutenção das ações de saúde em todos os países, né? E nas condições transfronteiriças isso se evidencia ainda mais, porque nós temos características que são muito distintas entre os países que circulam, né, o Brasil. Um workshop internacional aqui em Oiapoque, na fronteira franco-brasileira, traz o destaque da saúde única para doenças negligenciadas como a leishmaniose tegumentar e a raiva humana e animal. A abordagem aqui é reunir parceiros transfronteiriços, a comunidade, gestores e assim articularmos uma resposta coordenada, intersetorial e interdisciplinar, como a Saúde Única ou One Health traz no seu esboço
a importância dessa integração para o bem-estar humano, animal e meio ambiente. Nós precisamos considerar que a saúde do meio ambiente afeta a saúde das pessoas e assim como a saúde animal também. Então, são elementos que precisam estar pensados de uma forma integrada, unificada, para que nós possamos combater com maior eficiência a proliferação dessas doenças. So what is One Health? One Health is an integrated approach that aims to optimize the health of population, animals and ecosystem in general. O foco de uma só saúde é você ter essa integração entre a saúde do ambiente onde você vive, a saúde dos animais, a biodiversidade e a saúde humana, né? Essas coisas estão muito interligadas. Falar sobre a saúde única hoje é de suma importância para a população indígena. Temos um ditado que diz assim: o que está ligado aqui na terra está ligado no céu e na natureza, nos rios. E a população indígena, ela usufrui de tudo isso, tanto das florestas, como do solo, como dos rios. Depende para sua subsistência e seu dia a dia, suas energias são todos referentes a isso. Tanto é que estamos sofrendo hoje pelas mudanças climáticas. And One Health response is aimed to understand and reduce the factors driving the circulation of virus in order to lower the risk of pandemic emergence. And this requires strong political engagements, international cooperation, and a strong coordination across sectors and disciplines. Vector-borne diseases, mosquito-borne diseases like dengue and malaria are expanding. They are becoming more entrenched, particularly in urban settings. A questão das arboviroses no Brasil ela é bastante antiga. Ela, infelizmente, só vem crescendo com o aumento da população e, principalmente, com o aumento da população periférica. E nós tivemos agora, em 2023, 2024, a pior epidemia de todos os tempos, com todos os recordes batidos, mais de 6 milhões de casos, mais de 6 mil óbitos no Brasil. Na verdade, a atenção para as periferias é extremamente importante, justamente porque nenhum plano de controle de Aedes aegypti, controle de arboviroses, foi desenhado especificamente para esses territórios. Eles têm as especificidades da urbanização, das políticas públicas, que são extremamente ineficazes, e tem a questão da violência, que também é uma categoria que precisa ser pensada, porque atua diretamente nas políticas públicas dessas áreas. Então, eu acho que pensar as periferias, pensar as favelas no controle, em todo o contexto, né, de um programa de arboviroses é extremamente urgente. So there's no technical fix, there's no trick or single technology that will solve those problems. The only way we can begin to address those problems is by empowering communities, making them more resilient, making them more adaptable, giving them the tools to find ways of living with those threats and mitigating their impact. Para que a gente possa estabelecer relações de confiança entre pesquisadores, comunidade e os técnicos, é importante que se entenda que todo mundo tem uma forma de conhecimento, todo mundo tem conhecimento, e é preciso haver troca deste conhecimento, e não entender que um conhecimento é superior ao outro. Assim, todas as tecnologias podem ser aperfeiçoadas e ter uma melhor aceitação e também uma adaptação a cada uma das comunidades em que ela vai ser implementada. É bem interessante, e aí por isso que a gente fala da importância dessa coisa da participação popular, por conta da gente conseguir falar de igual para igual com o morador. Então, normalmente aquilo que a gente planta, de dialogar com eles sobre as arboviroses e a dengue, enfim, eles acabam multiplicando, né, para os seus vizinhos, para sua família, seus colegas. Então, eu acho que esse contato que a gente tem com a comunidade é muito importante e a pesquisa também é muito importante. Eu participo de um projeto chamado Entomofavela, que é um projeto que tem parcerias internacionais no intuito de gerar dados para a favela. Quando você entra na favela, você justamente vê o problema de arbovirose, sim, por ser um acúmulo de águas em locais,
lixo acumulado em outros cantos. Ser agente entomológico aqui na Maré me fez mudar um pouco a minha percepção sobre controle, né, de vetores. Por exemplo, antes eu achava que era somente você ir no local, procurar focos e tentar eliminar esses focos. Hoje eu compreendo que para esse trabalho ser feito com mais eficiência, é preciso ter um entendimento maior do espaço geográfico, das condições sociais do local, das condições ambientais, para a gente conseguir ter uma percepção melhor dos fatores e combater com mais eficácia a dengue. E para isso ser feito, né, com eficiência, é muito importante a participação dos saberes locais, né, juntos com científicos. O fortalecimento da relação Sul-Sul tem sido feita pela Fiocruz e esse workshop ele veio ainda ressaltar a importância desse fortalecimento do Sul global e também a relação com o Norte global, porque o mosquito agora já está, na verdade, atingindo a Europa, os Estados Unidos com o aquecimento climático, com as mudanças climáticas. Então, essa cooperação Sul-Sul e apoio do Norte global é fundamental para que a gente possa pensar dentro das ciências sociais, que a proposta desse evento foi, na verdade, trabalhar as ferramentas das ciências sociais para aumentar a participação comunitária e o engajamento dessas populações para pensar um controle mais justo. Então, a gente tem muito a compartilhar, muito potencial para construir soluções baseadas em nossas próprias realidades de maneira conjunta. There is currently a lot of initiative, international initiative to prevent the risk of vector-borne diseases, including France and Brazilian cooperation. The Innovate project is a consortium founded by the European Union in order to enhance the scientific and technical knowledge to improve the surveillance and control of Aedes-borne diseases like dengue, Zika, chikungunya. Et le LMI Centinela en particulier associe plusieurs équipes franco-brésiliennes sous la tutelle de la Fondation Oswaldo Cruz, de l'Université de Brasilia et de l'IRD. Il vise à structurer les efforts de recherche et de renforcement des capacités pour l'implémentation d'une approche transdisciplinaire de la santé, notamment aux frontières de l'Amazonie brésilienne. Mosaïque déploie ses activités en Amazonie. Il vise à faciliter le partage de données et de connaissances entre un ensemble de parties prenantes, scientifiques et non scientifiques, pour la promotion de la santé des communautés locales, frontalières, exposées aux impacts des changements environnementaux. The PREZOD initiative, Prevention of Zoonotic Disease Emergence, is an international collaborative initiative launched in 2021 by France with the goal of providing a scientific framework for the prevention of zoonotic diseases. It emphasizes the involvement of local communities in disease prevention, co-designing solutions to reduce zoonotic risk. So far, more than 250 institutions and 29 countries have joined the initiative, and we hope Brazil will join soon. O mundo precisa se unir para enfrentar as mudanças climáticas e suas consequências. It is essential that world leaders recognize how climate change is impacting the transmission of infectious diseases and the incidence of non-infectious diseases. This is a crucial step to start mitigating and adapting to the health consequences of climate change. Então, a COP30 é um espaço onde os diferentes países podem discutir questões que são fundamentais no espaço onde compartilhamento de tecnologias e informações, pensando as cooperações internacionais, podem evidenciar problemas e trazer soluções para serem dialogadas nesse espaço e, quem sabe, enfrentar essas crises que temos sofrido nesse tempo, né, nesse período. Então a COP ela vem para o Brasil justamente para que a gente possa trabalhar as questões da Amazônia, que é uma região um pouco esquecida, né, para trabalhar as questões das pesquisas científicas, para melhorar a qualidade de vida das comunidades que moram dentro da Amazônia. A COP30 vai ser um evento muito importante, porque lá será discutido que modelo de desenvolvimento os países vão ter que adotar daqui para frente, né, para que não tenha muita agressão à floresta, seja um desenvolvimento sustentável. Em relação à COP30, nossa expectativa é que os países de fato sentem à mesa para discutir
parcerias institucionais, fortalecendo a ciência e tecnologia, voltando a provocar com que os países tenham adesão para as medidas de controle para as arboviroses em todo o mundo. Donc s'ils s'y engagent à préserver un monde sain dans lequel on peut mieux vivre pour freiner la propagation à la fois de pathogènes, des vecteurs et des réservoirs, ça va être un moment historique où on pourra s'engager à anticiper et non pas à répondre. Belém, tá fazendo muito calor, tá secando os rios, fogo devastador, arde todo o planeta, esse calor não é normal, todo mundo maluco, mosquito demais. Para nosso calor não resolve com um ar-condicionado, comprar um carro elétrico, um sonho apaixonado. Para nosso planeta não